Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Resenha do Doutor. Vamos trocar uma ideia sobre Mirassol e Corinthians, Mirassol 2, Corinthians 1. Um jogo cheio de polêmica, mas que, na minha visão, o Corinthians não merecia a vitória. Já vou deixar isso claro: o Corinthians não merecia vencer, mas a arbitragem também, cara, mais uma rodada com muita polêmica e muita coisa para ser dito sobre a arbitragem, porque ela vem sendo a maior protagonista do futebol brasileiro há muito tempo e isso precisa ser resolvido. O Samir Chaldi precisa dar um jeito nessa questão da arbitragem. Ele é o presidente da CBF, ele que comanda a porra toda, ele que resolve tudo, então ele tem que dar um jeito nisso. E para mim foi o grande protagonista da partida, o nosso querido árbitro. Mas como eu já disse, o Corinthians, na minha visão, não merecia a vitória, não produziu, não foi bem taticamente, principalmente no primeiro tempo, onde o Mirassol foi melhor, o Mirassol buscou o gol. Teve a questão da expulsão antes de qualquer coisa que aconteceu, teve a questão da expulsão, que para mim foi bem anulada a expulsão, o VAR entrou bem no lance, realmente tinha que ter entrado, tinha que ter interrompido a partida, porque aquele lance não era para vermelho, diferente do que alguns torcedores que eu vi em redes sociais, principalmente no Twitter, falando sobre a expulsão do André ter sido muito parecida. Para mim não, a intensidade é totalmente diferente. Sim, ele dá uma tesoura por trás, mas com uma intensidade muito menor do que a do André e com muito menos risco à integridade física. Então, para mim, não era para vermelho, era para amarelo, foi bem anulado. Então, nesse momento, o VAR chamou, o Matheus Delgado foi lá, reviu o lance e realmente tirou o vermelho, deu o amarelo. Coisa linda, bonito, pô, a arbitragem estava ficando impecável. O problema vem depois disso. Primeiro, o Ranielli, que fez uma partida incrível improvisado contra o Vasco, não foi bem na partida de ontem, simples. E, cara, sou contra essa questão de improvisar o Ranielli de novo ali. A diferença do Vasco para o Mirassol é porque o Vasco tinha dois jogadores ali muito fortes fisicamente e com imposição que jogam do lado esquerdo do seu ataque, então ia sobrecarregar a questão do Pedro Milans naquele jogo. Então foi muito bom ter entrado o Ranielli, mas ontem o time do Mirassol não tem essa questão, não tem essa imposição física toda pelo lado esquerdo do ataque, então não tinha muito sentido entrar com o Ranielli e deslocar todo o meio de campo, deslocar todos os jogadores que estão acostumados a jogar em certas posições, ter que mudar todo o esquema tático para poder encaixar o Ranielli como lateral direito. Eu entendo o que o Diniz quis fazer, eu entendo que ele viu que o Ranielli rendeu e ele achou que valeria a pena ele fazer isso de novo, mas para mim, de novo, eu acho que ele errou nessa questão. Mas tudo bem. Na zaga, cara, Gabriel Paulista jogando pela esquerda e o André Ramalho jogando pela direita, o André Ramalho sempre jogando pela direita. Assim, cara, o André Ramalho não tem condição. Ele é um zagueiro muito inconstante, ele tem partidas que ele é incrível, que ele parece, sei lá, o Maldini, mas tem partidas que ele parece um bagre que joga na Série D do Campeonato Brasileiro e compromete. Ontem o segundo gol está assim na conta dele. Cara, ele não subiu uma gilete do chão para disputar aquela bola no alto. Ele não é tão alto quanto o Gustavo Henrique, mas sim, ele não subiu nada para disputar aquela bola no alto. E aí o atacante ganhou pelo alto e fez o gol de cabeça. Mérito do atacante que conseguiu se antecipar, mas o André Ramalho, para mim, foi muito mal na partida de ontem. Coloco sim o segundo gol na conta dele. Matheus Bidu. Cara, eu gosto muito do Bidu, mas eu acho que o cansaço bateu. Eu acho que essa sequência muito grande de jogos acabou impactando na partida dele ontem. Ele não conseguiu fazer o seu apoio ofensivo que a gente está acostumado. E também defensivamente ele deixou a desejar em muitos momentos. A gente sabe que ele não é um exímio marcador, mas ofensivamente ele é a nossa melhor válvula de escape. Mas para mim ontem ele não foi bem. Não gostei muito da partida do Matheus Bidu. Mas é isso. Essa é a questão. Eu acho que ele tá cansado. Eu acho que foi essa sequência de jogos que acabou sobrecarregando um pouquinho ele. Então, pensando com a cabeça de Diniz, talvez o Bidu seja preservado no jogo contra o Santa Fé agora no meio da semana pela Libertadores. Alan no meio, cara, tenebrosa a partida do Alan. Muito mal taticamente, não gostei de nada. A saída de bola do Alan horrorosa ontem, cara, não funcionou. O Matheus Pereira aqui, a gente sempre elogiou muito ele por tentar um passe diferente, tentar o famoso passe quebrando linhas, e ontem não acertou nada, não estava bem também taticamente, e para mim, cara, partida péssima de todo o meio de campo do Corinthians. O Bidon também não foi bem, o Bidon aí, cara, tentou algumas jogadas de feito, tentou uns passes diferentes, mas também não encaixou nada, então assim, o jogo do meio de campo do Corinthians ontem, e foi aonde, na minha visão, a gente perdeu para o time do Mirassol, foi nessa questão do meio de campo.
um meio de campo muito afastado, os jogadores eles não estavam compactados, eles não estavam na mesma sintonia, e isso acabou atrapalhando muito o estilo de jogo do Corinthians, e para mim foi aonde a gente perdeu o jogo, o Mirassol ganhou no meio de campo e acabou conseguindo sair com a vitória. É, o Garro também, eu acho que ele sentiu a sequência de partidas, teve um impacto um pouco no desempenho dele ontem, nada dava certo, ele foi muito bem marcado. O time do Mirassol que fez 8 faltas no primeiro tempo, 5 foram em cima do Garro, então assim, ele realmente foi sobrecarregado da questão da marcação, muito em cima dele, e tá de parabéns, o Mirassol acertou. O Guanais é um baita de um técnico, eu gosto muito do trabalho do Guanais, desde que ele assumiu o Mirassol, ele faz um trabalho incrível e mais uma vez ontem ele mostrou que o time do Mirassol tem condição sim de brigar, de não ser rebaixado esse ano, mesmo hoje sendo um dos grandes candidatos. Mas a partida do Mirassol, o meio de campo marcou muito bem, os volantes marcaram muito bem o Garro, e o Garro foi simplesmente anulado, que é o principal armador do time do Corinthians, e ele não deu conta do jogo de ontem. O Lingard simplesmente sumiu, não viu o Lingard em campo. Cara, ele deu, se eu não me engano, 2 passes, que ele até tentou uma tabela um pouco mais assim com o Yuri. O lance do gol anulado do Bidon foi o Lingard que acertou o passe para o Yuri Alberto, que conseguiu cruzar, e o Yuri estava impedido no lance. Mas, no geral, a partida muito apagada do Lingard. Eu quero ele ter uma sequência, ver ele tendo uma sequência maior, mas a partida de ontem me decepcionou um pouquinho, depois de tudo que ele fez no jogo contra o Penharol, que foi incrível, que baita partida do Lingard contra o Mirassol, contra o Penharol, perdão, mas ontem contra o Mirassol ele não foi bem, não gostei da partida do Lingard. E o Yuri Alberto sempre muito voluntarioso, correndo muito mais do que todos os outros jogadores do time, sempre correndo atrás, se movimentando muito lá na frente, mas a marcação do Mirassol apertando o Garro acaba atrapalhando o jogo também do Yuri Alberto, porque o Garro é sempre o cara que pifa o Yuri Alberto, que acha ele numa condição um pouco melhor de finalizar, e ele não teve nenhuma grande chance de finalizar a jogada, e então para mim a questão do Yuri Alberto é o menos culpado ontem no jogo do Corinthians na derrota. O pênalti do Bidu, cara, não foi nada pra mim. Tem uma disputa por espaço, mas a hora que o jogador do Mirassol sente o toque do Bidu ali nas costas, ele desmonta. Pra mim não aconteceu nada, pênalti muito mal marcado. Sim, o VAR tinha que ter interferido do mesmo jeito que ele interferiu e foi muito bem na sua interferência para tirar o vermelho do jogador do Mirassol. O pênalti ele deveria sim ter entrado em ação, ter entrado no lance e anulado o pênalti, porque também anulado não, né? Chamar o Cansan pra ir no VAR ver, obviamente, mas para mim, muito mal marcado esse pênalti. Cara, desculpa, não pode acontecer um negócio desse. O jogador sentiu o toque, ele desmontou, ele tá na condição dele de tentar acabar esse pênalti, mas não pode, a arbitragem tem que começar a cortar isso, porque senão vira festa, e aí pô, 5 pênaltis por jogo, pô, porque toda hora que alguém cair num toquezinho que não tem intensidade o suficiente para derrubar, não dá para marcar esse pênalti. E o segundo gol também, o VAR tinha que ter entrado, eu não sei se o VAR acabou não vendo o lance, o que é um erro grotesco, porque tem que ser analisado. É exatamente o início da jogada onde o Mirassol rouba a bola para fazer o gol, já no campo de ataque, o Garro sofre uma falta e simplesmente a arbitragem não marca. Eu vou deixar a foto aqui para vocês do lance, eu não posso passar o vídeo, óbvio que a gente não pode analisar por uma foto, mas o jogador do Mirassol, na hora que ele dá o bote, a bola já tá muito longe dele, e ele já não tem condição de acertar a bola, ele acerta só o Garro cai no chão, pede a falta, o juiz, o Canansan não marca, e o VAR também depois não chama para rever esse lance e anular o gol. Então, para mim, o gol foi irregular, porque foi logo na sequência, não teve uma nova jogada onde continuou. Não, o Mirassol rouba a bola do lado direito, vai para a linha de fundo, faz o cruzamento e aí sai o gol do Mirassol, o segundo gol. Então, para mim, esse gol foi mal, deveria ter sido anulado. Então foi mal validado, mas enfim, o nosso VAR está aí para atrapalhar a nossa vida. O VAR anulou bem o primeiro gol do Corinthians, estava realmente impedido o Yuri Alberto no lance, estava bem à frente, mas o segundo gol, o Dieguinho, que entrou bem, eu gostei da entrada do Dieguinho no jogo, ele conseguiu tentar algumas jogadas, conseguiu aí quebrar um pouco linha, deu um pouco mais de profundidade para o time que estava um pouco apagado, não estava conseguindo ter profundidade suficiente esse time do Corinthians no segundo tempo, principalmente porque o primeiro tempo foi pífio do time do Corinthians, mas no segundo tempo, o Dieguinho, depois que ele entrou, ele e o Caio César, cara, mudou muito o panorama. O Corinthians até teve a chance, chegou perto de conseguir empatar, mas infelizmente não deu.
a bola acabou não entrando, mas o gol do Dieguinho, mesmo com desvio, cara, isso tem que chutar, tem que arriscar de longe. A defesa do Mirassol estava muito fechada, estava muito bem postada, mas o time do Corinthians tinha que arriscar mais de longe. E na hora que o Dieguinho conseguiu arriscar, conseguiu um espaço um pouco maior para finalizar, ele finalizou super bem, forte, e a bola desviou e entrou, matou o desvio, matou o Walter. E então, cara, tem que arriscar mais. O Corinthians arrisca pouco de fora da área, tem bons finalizadores, tem o próprio Lingard, que é um baita de um finalizador. O Garro, a gente sabe de toda a qualidade que o Garro tem finalizando de longa distância, já fez vários gols pelo Corinthians assim, então tem que chutar mais. O Bidon tá começando a ter um pouco mais de confiança, tem que arriscar de longe também. Então, o Corinthians tem jogadores suficientes para finalizar e tem que arriscar mais de longe, porque é isso. O Dieguinho mostrou que dá, é só querer, é só chuta, porque uma hora a bola vai desviar e vai entrar e pode matar o goleiro. Mas a verdade é que o jogo contra o Penharol mostrou o melhor jogo do ano do Corinthians, não só sob o comando do Diniz, mas foi o melhor futebol apresentado do Corinthians no ano inteiro. Para mim, ainda assim, foi melhor do que o jogo contra o Flamengo, que tinha sido da Supercopa, tinha sido a melhor partida do Corinthians. A partida contra o Penharol foi a melhor do ano, na minha visão, em todos os quesitos, em questão de tática, de técnica, de entrosamento do time. Já a partida de ontem foi muito parecida com a que a gente viu contra o Vitória, um time pouco criativo, um time apático, um time cansado. Então o Diniz tem que priorizar mais o brasileiro. A gente sabe que as Copas são importantes, principalmente pela parte financeira, mas o Diniz tem que priorizar também o Campeonato Brasileiro, porque senão o Corinthians vai ficar brigando para não cair. Faltam 30 pontos para chegar nos 45. E, cara, ontem, se o Corinthians tivesse vencido a partida, esses 3 pontos que a gente teria ganhado ontem, a gente ia subir muito, se eu não estou enganado, para a 7ª posição no campeonato. Então, assim, não poderia ter perdido esse jogo de ontem. Mas com a derrota, a gente cai para a zona de rebaixamento de novo. Está empatado com o Santos, mas precisa reagir. Agora tem um majestoso no fim de semana. Eu acredito que o time venha, o Diniz escale praticamente todos os titulares no meio da semana contra o Santa Fé lá na Colômbia, que vai ser um jogo muito difícil, um jogo muito complicado mesmo. O Santa Fé não está vivendo uma grande fase. O Corinthians venceu aí com muita tranquilidade na Neoquímica Arena, mas o jogo lá no El Campín não é fácil, é um jogo muito complicado, mas eu acredito que o Diniz vai com o time titular, pelo menos para tentar arrancar um empate. O empate já classifica a gente para a próxima fase. Então, para mim, time titular agora, time titular contra o São Paulo e provavelmente um descanso contra o Barra na próxima semana, que aí é a Copa do Brasil. O time venceu fora de casa e a tendência de vencer em casa é um jogo que dá para rodar elenco, porque querendo um adversário bem frágil, esse time do Barra, inclusive. Tô querendo uma camisa do Barra porque eu achei ela muito bonita. E como exímio colecionador de camisas que eu sou, estou atrás de uma camisa do Barra. Mas, cara, é o jogo para rodar elenco porque é um time muito mais frágil do que todos os outros que a gente tem para enfrentar ainda até a pausa da Copa do Mundo. Então tem que aproveitar isso para rodar um pouco esse elenco e mesmo com o time reserva, a gente mostrou isso jogando lá em Santa Catarina, que dá tranquilamente jogando em casa para vencer com o time reserva, um time alternativo e garantir a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil e fazer um dinheirinho, fazer um caixa. Mas é isso, se você gostou do vídeo, se você gostou do meu conteúdo, se inscreve no canal, deixa seu like, aquele comentáriozinho aí, o que você achou da partida entre Corinthians e Mirassol, se você achou que o pênalti foi mesmo, se o Mirassol mereceu vencer, ou se o Corinthians tinha que ter vencido, mas na minha visão é que eu falei, o Corinthians não merecia a vitória, porque não produziu para isso, mas a arbitragem acabou interferindo muito na partida, não é mesmo? Mas é isso, tamo junto, até a próxima, rapaziada.